Eu quero abençoar a vida de vocês nessa noite. E a partir de hoje, eu estou começando uma série de mensagens nesse mês de novembro, todos os domingos. O propósito vai ser falar sobre família. Abençoar as famílias, as nossas famílias, as suas famílias. Então nós vamos fazer isso para a glória do Senhor. Foi essa direção que Deus me deu. E a palavra começa hoje. Já está aí sendo transmitido online. Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, por favor. No livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, verso 10. A série dessas mensagens tem o título de Famílias Benditas. E o tema da mensagem de hoje é esse: o projeto original, alcançar todas as famílias da terra. Esse é o projeto original de Deus, alcançar todas as famílias da terra. Gênesis 12, 10, quem já achou aí na sua Bíblia, quem quiser acompanha aqui na projeção. Nós vamos ler. Perdão, quer dizer, Gênesis 12, 1. Não é 10 não, é 1. Gênesis 12, verso 1. Na hora de colar aqui, entrou mais um zerinho aqui, mas é Gênesis 12, 1. Quantos estão com os olhos no texto? Quem está na projeção já mudou? Beleza, eles são bem destros ali, o pessoal da mídia. Então vamos lá, queridos, lê comigo, vamos lá? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Essa expressão é um português mais antigo, mas poderia ser colocado assim: seja você uma bênção. É o que Deus está sugerindo ao pai Abraão. Seja você uma bênção. Se tu uma bênção. Verso 3. Esse verso eu gostaria que você falasse em voz alta, porque ele é o enfático, não é? É o núcleo da nossa mensagem. Vamos lá? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual é o projeto original de Deus, irmãos? Abençoar quantas famílias da terra? Todas. Abençoar todas as famílias da terra. Verso 4, vamos lá. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, bens que haviam adquirido, e as pessoas que eles acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? É uma passagem conhecida, a saída de Abraão da sua terra, né, da sua parentela. Mas eu queria destacar que Abraão, ainda chamado Abrão, tem um A a menos aí, né? Não é Abraão, é Abrão. Depois que acrescenta-se mais um A. E não é Sara, é Sarai. Sarai perde aquele I ali no final, vira Sara. Ele tinha 75 anos e sai com sua esposa e sai com um sobrinho Ló. Qual era o tamanho da família desse patriarca? Ele, a esposa e um sobrinho. O restante eram servos, empregados. Amém, queridos? Deus promete a Abrão que ele vai ser abençoado e que se multiplicaria tremendamente. Mas a promessa central aí é a seguinte: através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Diga isso com ênfase, de novo, por favor. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Por que digo isso com tanta ênfase? Porque isso está no começo da narrativa bíblica,
pós-dilúvio, está no primeiro livro da Bíblia e revela o coração de Deus. Deus não tinha uma promessa a se cumprir somente na família de Abraão. Deus não tinha uma promessa para canalizar somente através de Israel. A palavra é clara em dizer que através do escolhido seriam abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. O olhar de Deus sempre foi muito mais abrangente, o olhar de Deus sempre foi muito mais inclusivo do que exclusivo. Quantos dizem amém? Esse é o original. O projeto original é esse. Usar os eleitos para abençoar a todas as famílias da terra. Amém, povo santo? Isso é fundamental para o nosso entendimento. O que Deus tem no coração a respeito de salvação? Nós temos uma tendência de setorizar as coisas, né? De enxergar de maneira reduzida. Temos uma tendência de minimizar o projeto de Deus. O projeto de Deus, ele usa a palavra aqui no termo hebraico, que está dizendo em português, famílias. Não fala povos, não fala etnias. Ele usa famílias. E família é muito especial nessa questão. Porque Deus poderia dizer, através de você abençoarei nações, povos. Mas Deus reduz essa palavra a famílias. É lógico que cada país tem inúmeras famílias. Nosso povo brasileiro passou de 200 milhões de seres humanos. E quantas famílias há no Brasil? Deus não fala de maneira genérica nações. Deus fala de maneira específica famílias. Sempre esteve no coração do Pai alcançar famílias constituídas de pais, mães, filhos, netos. Quantos estão entendendo, percebendo esse detalhe tão sutil, tão simples? É bem simples, não é? Não precisa muito estudar, não. Não é complexo. O olhar de Deus está sobre famílias. E Deus reforçou esse mesmo enfoque, essa mesma revelação, para também o neto de Abraão, Jacó. Abra sua Bíblia agora em Gênesis 28, 10. É a mesmíssima promessa. É a mesmíssima palavra. Gênesis 28, 10. Nós vamos ler até o verso 14. O plano revelado a Abraão, reforçado em Isaque, é novamente enfatizado a Jacó, neto de Abraão. Deixando claro que o plano é imutável. Sempre foi esse o plano. Não teve variação, não teve adaptações. Quantos acharam? Quem não achou pode ver aqui na projeção. Gênesis 28, 10. Até ao verso 14. Vamos ler junto, quem quiser? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, pela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Até aí, para você imaginar o que Jacó viu em sonho. Jacó usa uma pedra de travesseiro e dorme. E Deus coloca um sonho revelador na mente de Jacó. Aquele lugar, de repente, era um lugar de acesso até o céu. Uma escada posta do chão até o céu de Deus. O céu invisível, sobrenatural de Deus. E aquela escada fazia ligação para que os anjos descessem e subissem por essa escada. Obviamente, vemos aí duas dimensões do reino.
o reino dos céus e o reino da terra. Terra e céu aí ligados através dessa escada simbólica. Amém, povo santo? Então, aquele lugar foi um lugar de experiência para Jacó, visualizar um pouquinho do plano de Deus. Essa palavra ia se cumprir novamente em Cristo, quando ele viesse à terra. Os anjos servindo ao Senhor aqui na terra, subindo, descendo. Pega agora o verso 13. Verso 13. Vamos lá? Perto dele estava o Senhor, em letras maiúsculas aí, o nome tetragrama de Deus, Yahvé, mal traduzido. E lhe disse: eu sou o Senhor, Yahvé, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência, sua semente. De Jacó procederiam 12 filhos, que seriam a gênese do povo de Israel, os israelitas. Amém, queridos? Deus já vai desenrolando o rolo aí, né? Vai entregando a revelação. Essa terra aqui já está preparada para ser herança de vocês. Amém, povo santo? É uma palavra muito boa para falar sobre reino na terra. Aqui está a base de tudo. Essa palavra confirmadíssima para Abraão, Isaque e Jacó. Eu te darei. Essa terra aqui eu vou dar a você. Também implica a ressurreição. Porque em vida nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó assumiu aquela terra como herança. Implica em ressurreição. E a palavra de Deus não falha. Um dia, e se aproxima, Jesus introduzirá Abraão, Isaque e Jacó na sua herança. Quantos podem dizer amém? Eles assumirão aquilo que foi prometido desde sempre, no plano eterno de Deus. Amém, povo santo? Eu te darei a ti e a tua descendência. Descendência aí no original hebraico significa semente. E a tua semente, aqueles que procederiam de ti. Implicitamente vai chegar no Messias, no Cristo. O descendente, né? O descendente. Verso 14, igreja. Leia aí comigo. A tua descendência ou a tua semente será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Será que está falando só da descendência física nessa passagem? Eu acredito que não. Porque ainda que Israel seja aqui, né, a semente direta de Jacó, o povo de Israel, as 12 tribos, nunca foi uma grande nação numericamente. Nunca foi. Em todo o tempo da história de Israel, nunca foi um povo numeroso. Você pode fazer a pesquisa que você quiser. Hoje na Terra são quantos judeus? 10 milhões de judeus. Pra vocês terem uma noção de comparação, nós somos 220 milhões de brasileiros. E só tem 10 milhões de judeus vivos. É um povo muito pequeno. Sempre foi. Povo relativamente pequeno. Aqui há a revelação de que está falando além do Israel natural. Para todas as áreas do globo ou da terra, né? Como você queira entender. A tua descendência será como o pó da terra. Pó da terra não se pode contar. O povo físico de Israel se pode contar. 10 milhões. Mas o pó da terra é inumerável. Cada grão do chão é inumerável. São milhares e milhões e milhões e milhões. Amém, povo santo? E ela se estenderia até o ocidente, até o oriente, para o norte e para o sul, apontando os 4 cantos da terra. Vamos lá. E aí vem a revelação novamente confirmada. Lê em voz alta que isso é o santo, é o núcleo da afirmação de Deus. Vamos lá? Em ti e na tua descendência serão abençoadas
todas as famílias da terra. Qual é o plano original de Deus, irmãos? Abençoar todas as famílias da terra. Isso não tem exceção. O plano sempre foi alcançar todas as famílias da terra. Amém? Então, falar de família, principalmente no contexto de salvação, tem tudo a ver com o desejo de Deus, com o propósito de Deus, que ele reafirma através de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus sempre quis, e Deus está desenrolando, os seus mistérios para mostrar a nós que ele vai consumar esse plano de alcançar todas as famílias da terra. Agora entramos aqui num mistério importante. É através dos patriarcas e da semente dos patriarcas. Quem é que estava prometido a vida à semente dos patriarcas? O grande descendente. Cristo Jesus. Jesus é a semente, ou a descendência, ou o descendente prometido. Então, através de Jesus, esse plano vai chegar a êxito. Amém, povo santo? É através da família de Abraão, é através da família de Jacó, mas é prioritariamente através do descendente deles, que esse plano toma vulto mundial. Quantos estão conseguindo alcançar o raciocínio até aqui? Deus vai tratando com uma família específica na terra. E dessa família, ele quer alcançar todas as outras famílias. Deus é tremendo. Eu vou falar muito sobre família nesse período, não vou gastar tanto tempo hoje na questão da família escolhida por Deus para começar o plano. Mas eu queria ser mais objetivo nessa noite, para mostrar como é que Deus foi conduzindo a história. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia agora, por favor, no livro do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Como falei, a promessa de serem benditas ou abençoadas todas as famílias da terra passam pelos patriarcas. Mas chegam também ao descendente. O descendente que é Cristo. O apóstolo Paulo vai fazer esse link, essa ligadura. O descendente é Cristo. Cristo é o Messias, é o Rei ungido, Jesus. E nessa profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, vai confirmar que o Cristo é o canalizador dessa promessa. Amém? Vamos ler aí Miqueias 5, 2. Quantos podem ler com o pastor? Aí está a confirmação. Vamos lá, queridos? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Está falando a respeito de quem, irmãos? Do Cristo, do ungido, do Rei ungido. Jesus. Ele é o que há de reinar em Israel. E quem mais diz o texto? E cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Revelação clara de que o Cristo, ainda que nasça no mundo dentro do tempo, as origens dele são antes do tempo. Esse texto aqui é fantástico para provar a pré-existência do Filho de Deus, como Logos. Amém? É claro, está bem explícito aqui. Uma diferença da expectativa dos judeus que não creem no nosso Cristo. Os judeus tradicionais que não creem no nosso Cristo acreditam que o Cristo não é divino. Ele será alguém ungido
mas um homem nascido de qualquer judia. Estão aguardando ainda nascer o Messias. Só que esse Messias não é Deus. Uma das maiores acusações, eu tenho feito bastante pesquisa em vídeos, uma das maiores acusações que os judeus fazem contra o nosso Jesus, eles não aceitam que o Messias seja Deus, igual ao Pai. Para eles o Messias seria como Davi, era um homem normal que foi ungido. Um homem mortal que foi ungido. Não entra na concepção, na mente deles, que o Filho de Deus seja Deus igual ao Pai. É uma revelação neotestamentária, do Novo Testamento. Só quem crê no Novo Testamento pode falar isso. Quem está parado na Antiga Aliança não consegue afirmar que Jesus é Deus, como o Pai é Deus. Não consegue fazer essa afirmativa. Mas esse texto aqui é um que prova que o rei que viria, ele tem que ter suas origens na eternidade. Não é no tempo de 2000 anos atrás. A origem dele não é temporal, é antes do tempo. Quantos podem dizer amém? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei Messias, o Filho de Deus eterno, que já era filho antes que houvesse mundo. Amém, povo santo? Texto maravilhoso, altamente claro. Verso 4 desse mesmo texto, a profecia segue. Miqueias 5, verso 4. Esse rei, Messias, está aí o pronome pessoal ele, né? Ele, como é que está escrito aí na sua Bíblia? Se manterá firme e apacentará o povo. Apacentar é trabalho de pastor, que apacenta ovelhas. Ele é o sumo pastor. Ele apacentará o povo na força do Senhor, na força do Pai, na força de Yahvé. Amém, povo santo? E o texto diz, na majestade do nome de Yahvé, no nome do Senhor, meu Deus. E aqui tem detalhes maravilhosos. É Deus do Filho também, o Pai. Meu Deus e meu Pai, como ele falou quando ressuscitou. Fala, né, que vou encontrar meus irmãos. É o meu Deus e meu Pai. Ele também é Deus do próprio Filho. Seu Deus. E o que mais diz o texto maravilhoso aí, irmãos? E eles, o povo, habitarão seguros. Porque agora será ele, o Messias, engrandecido até onde? Até os confins da terra. O nome do Senhor Jesus será engrandecido até aos confins da terra. Não tem ponto nesta terra onde o nome do Senhor não será exaltado. Quero sempre mostrar a vocês o plano macro de Deus. Começa com um núcleo familiar, amplia para uma nação, para depois alcançar todos os pontos da terra, todos os povos da terra, todas as famílias da terra, irmão. E para nós, que entendemos o plano de Deus quanto à eleição, como é isso, pastor? Como é que Deus quer abençoar ou tornar benditas todas as famílias da terra, se sabemos perfeitamente que nem todas as famílias da terra servem ao Senhor? Por exemplo, na Índia, com seus milhares de falsos deuses, aquelas famílias não servem a Jesus. No Oriente Extremo, mais indo ali para o lado do Japão, ou eu vi recentemente um filme muito interessante, era um filme tailandês. Eu vi um filme tailandês, irmãos. E nesse filme tailandês mostrava lá a Tailândia em vários ângulos. Queria sem brincadeira. Aparece uma imagem, né, uma filmagem
de um Buda. Sabe o que é o Buda? Você conhece o Buda? Já viu algum Buda na vida, irmãos? Os idosos costumam misturar santos católicos, afro e Buda junto, né? Buda, em algumas representações, é um senhor gordo, bem gordo, sentado assim, aí bota um arroz para ele. Eu não sei como é que o Buda come arroz se ele é de pedra. Mas bota um arroz diante do Buda para ele comer o arroz. Sei lá qual é a ideia. Só que lá no Oriente Extremo, lá na Tailândia, o Buda é mais magrinho, ele não é tão gordo. Tem representações de Buda magro. Feito de ouro a estátua, irmão, sem brincadeira. Do ângulo que eu vi no centro da cidade, aquele Buda deveria ser do tamanho do Cristo Redentor, aqui no Rio de Janeiro. De tão grande que era a estátua. Aí na hora que eu vi aquela imagem no filme, eu falei para ele assim, ó, vai cair. Aquela imagem gigantesca lá na Tailândia vai cair. Sabe por quê? Porque não pode haver rivalidade para aquele que vem. Para que se cumpra a palavra que está escrita, a fim de que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, povo santo? Vai se cumprir. O plano de Deus não vai falhar. Mas, pastor, está sendo contraditório. Se o plano de Deus é que todas as famílias sejam abençoadas, e lá tem pessoas idólatras adorando falsos deuses. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é tão sábio, que a palavra vai se cumprir sim. Sabe por quê? Mesmo nessas regiões onde predominam falsas idolatrias, falsos deuses, Deus sempre faz nascer um filho seu. Ele semeou filhos entre essas nações, irmãos. Vocês estão sabendo que a perseguição na China está aumentando para os cristãos, estão sabendo? Dia a dia piora a situação dos nossos irmãos. Recentemente prenderam 30 pastores da mesma instituição lá na China. Proibiram a pregação para jovens e crianças e restringiram a pregação online. O que eles querem é que os velhos que já creem em Jesus morram e eles não passem adiante a fé para outra geração. Querem cercear o cristianismo, não permitindo proselitismo, ou seja, fazer novos convertidos. Deixar morrer uma geração inteira de cristãos. Mas quanto mais eles perseguem os cristãos na China, está havendo um aumento de conversões na China, irmãos. Compreende? Deus tem os seus lá na China. Deus tem mais filhos lá na China para ele alcançar. Não importa a perseguição. E lá no Oriente também, há relatos de convertidos dentro dos muçulmanos. Iraquianos e iranianos estão se convertendo a Jesus. Num país de extrema rigidez contra o Evangelho. Deus tem filhos no Irã. Deus tem filhos no Iraque. Deus tem filhos na Tailândia. Deus tem filhos na China. Deus tem filho no Canadá, nos Estados Unidos. Deus tem filho na Europa. Deus tem filhos na Oceania, na Austrália. Deus tem filhos em toda a parte da terra. A palavra vai se cumprir, igreja. Entenda isso. Esse plano mostrado em Gênesis é o plano master. Não tem plano B. É esse. Através dos eleitos de Deus, muitas famílias vão ser alcançadas de toda a tribo, povo, língua e nação. E eles nas suas etnias e no seu dialeto declararão que Jesus Cristo é o rei deles, é o Senhor. Quantos creem assim? Está escrito. Vai se cumprir. Não se preocupe em tentar adivinhar quem é eleito, isso não foi dado a nós. Creia somente que há eleitos em toda a terra, em toda tribo, língua, povo e nação, há filhos eleitos para serem alcançados. Aí entra o nosso trabalho, irmãos. Há brasileiros para serem alcançados ainda, ou não há? Seu vizinho, seu colega de trabalho, seus parentes, sua família,
na sua família podem ter eleitos benditos do Pai, que ainda não nasceram de novo. Eu estava me lembrando, vindo para cá, vou citar especialmente uma pessoa que eu gosto muito, tenho muita admiração, irmã Carla Beatriz Diaconisa, está sentada lá atrás. Diaconisa padrão. Para mim, ela é uma diaconisa padrão. Mulher para servir, sem nunca murmurar. Eu me lembro do dia que Carla Beatriz estava fazendo o seminário do reino, há cerca de uns 20 anos atrás. Eu me lembro do rosto dela. Nós estávamos lá na Tirol. Eu só não lembro se já era eu que ministrava ou ainda era o pastor Acélio. Eu acho que era o pastor Acélio, né? Fui eu? Então é por isso que eu lembro do seu rosto. Porque fui eu que estava ministrando o Evangelho do Reino. Irmão Marcos Mariano já tinha sido batizado nas águas, o marido. Ele levou a esposa para fazer o seminário. E eu me lembro, como se fosse hoje, as expressões que a irmã Carla Beatriz fazia enquanto ouvia a palavra. O levantar de sobrancelha, a cara de estranheza ouvindo a palavra. Podia eu imaginar que a irmã Carla Beatriz, cerca de 20 anos depois, estaria aqui servindo comigo? Irmão Marcos investiu na esposa e ela era uma eleita do Senhor. Está aí conosco, caminhando para a salvação e para o reino. Eu creio que eu estou dando esse exemplo, porque você não sabe quem da tua família, da tua parentela também é eleita do Senhor. Que ainda não nasceu de novo, que ainda vai ser alcançada e vai se cumprir a palavra que está escrita. Também o teu parente, teu filho, tua filha, tua nora, teu genro, também os teus netos, farão parte dos benditos, as famílias abençoadas pelo Senhor. Compreende isso? Eu queria que você visualizasse na sua mente. Quem da tua família ainda precisa se render a Jesus? Visualiza aí na sua mente. Eu investi no meu irmão no ano passado. Meu irmão e minha cunhada vieram ouvir o evangelho dos meus lábios. Ministrei várias vezes para ele, mas não nasceram de novo. Não desisto. Continuo clamando pela vida deles. Eu quero incentivar você nesse tempo a fazer a mesma coisa pela sua parentela ainda não manifesta como família bendita do Senhor. Não desista. Continua orando, continua clamando. Quando você menos esperar, estarão glorificando a Deus do teu lado. Em nome de Jesus. Eu não sou homem, vocês que conhecem o pastor, quem caminha comigo há muitos anos. Eu não sou homem de falar palavras de efeito, para causar efeito, irmão. Para mexer com o psicológico. Eu creio no que está escrito. Eu proclamo o que está escrito. Amém, povo santo? A minha fé está no que está sendo dito aqui. Por isso tenho esperança de que ainda verei meu irmão e cunhada glorificando a Deus comigo. Tenho esperança. Você estava em Miqueias, capítulo 5, não é isso? Abre, por favor, agora em Isaías 52, verso 10. Livro de Isaías. Não existe evangelho. Já é criando um livro apócrifo. Livro de Isaías, capítulo 52, verso 10. Só para confirmar que a semente de Abraão, Isaac e Jacó é o Cristo. E que através do Cristo as famílias vão ser alcançadas. Isaías 52, 10. Quantos já conseguiram achar? Está aqui atrás já. Então leia em voz alta. Já estamos chegando no finalzinho da mensagem. Irmão, não é longa a mensagem. O importante é que acerte o alvo. Não que eu fale demais. Isaías 52, 10. Podem ler comigo, quem quiser? O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. O braço forte do Senhor é o Cristo. E Yahvé mostrou o seu braço. É o Senhor Jesus, a sua força. O Senhor desnudou, revelou o seu santo braço à vista de todas as nações. E completa a igreja. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Amém, povo santo? A salvação será vista em todos os confins da terra.
em todos os países da Terra. E até na Antártica, se tiver gente lá para nascer de novo. E até no Polo Ártico ao norte, se tiver gente lá para nascer de novo. Vai ter irmãos nossos que são indígenas. Estão lá dentro do iglu. O celular, desliga aí, por favor. Tem um celular. É o meu? Será que é o meu? Não é o meu. Desliga aí. Eu costumo baixar todo o volume quando vou cultuar a Deus. Celular e culto não combina. Só para ler a Bíblia. Para atender e desviar para outras coisas não serve. Ele é um tropeço. Então abra só exclusivamente com santidade para ler a Bíblia. Amém? Vamos lá, queridos. A palavra de Deus vai confirmando que Deus vai fazer com que filhos nasçam de toda a terra. De todos os confins da terra. Agora vamos ver como isso acontece. Sabemos que Deus prometeu aos patriarcas e canalizou através da descendência que é Cristo, o Messias. Isso nós já sabemos. Só que Cristo é a cabeça e o corpo. Aí entramos nós, a igreja. Amém? Vamos ver isso direitinho? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 47. Como é que a igreja entra nesse projeto eterno? Qual é o papel da igreja nesse projeto de ter bênção para todas as famílias da terra? Atos 13, verso 47. Estamos no finalzinho, faltam 2 textos só. Quantos podem ler em voz alta? Estamos finalizando mesmo. Vamos lá, igreja. Porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até onde? Até aos confins da terra. Esse termo genérico, confins da terra, quer dizer que não pode ter um canto dessa nossa terra que não seja alcançado. Quer dizer que Deus vai fazer suscitar a bênção de Abraão, a bênção prometida a Abraão e através dele, em todas as regiões do globo, ou se você quiser da planura. Eu não vou entrar no mérito agora. Deixando um mistério aqui, tá? Se eu falar globo, alguns vão ficar com o coração chateado. Se eu falar planura, outros ficam com o coração chateado. Não vamos entrar no mérito agora, não. Você entendeu o que é sobre toda a área do nosso planeta, né? Ou a palavra planeta também não pode? Não sei. Já estou em dúvida. Já estou em dúvida se fala planeta. Se falar globo, uma parte da galera não vai concordar. Então vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Você entendeu, não entendeu? É onde tem ser humano. Onde tem ser humano pisando no solo. Em todos os confins da terra. Amém, queridos? Vamos entrar nesse mérito, não, senão dá B.O. Abra agora em Gálatas, capítulo 3, verso 14. Gálatas 3, 14, penúltimo texto. De uma mensagem bem curta, mas espero certeira ao seu coração. Que te incentive nessa noite, em nome de Jesus. Eis o nosso papel, igreja. Nós somos para a salvação até os confins da terra. Essa palavra foi direcionada ao apóstolo Paulo. Ele é o instrumento de salvação até os confins da terra. A igreja é o instrumento de salvação até os confins da terra. Então, como é que os filhos de Deus vão nascer? Para que sejam abençoados todas as famílias da terra? Através da igreja. A igreja é o disseminador da palavra no mundo inteiro. É através da igreja que fazemos discípulos, que geramos nossos irmãos para o Senhor, através da palavra. Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Então, pela pregação, filhos de Deus vão nascendo no mundo inteiro. Amém, povo santo? Esse é o nosso papel. Gálatas 3,14, já está aqui, ó. Olha, o propósito de Deus sempre foi esse, nunca muda. Desde Gênesis até o Novo Testamento, vamos lá? Para que a bênção de Abraão, o Abraão lá de trás que recebeu a promessa, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Deus nunca quis que chegasse só a Israel. Deus sempre quis que chegasse a Israel e a todos os gentios.
Está claro aí, irmãos? O hebreu Abraão vai se tornar abençoador e canal de bênção para os gentios da terra. Nós. Então, vamos ler novamente esse texto. Para que a bênção de Abraão chegasse aonde? Aos gentios. Em Jesus Cristo. Através de Jesus. A bênção de Abraão alcança todos nós. Em Jesus Cristo. Com qual finalidade diz o texto? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, que nascêssemos de novo, nos tornando filhos legítimos do Pai. Entenda, o que foi mostrado a Abraão em palavra profética se cumpre dia a dia, em cada conversão genuína sobre a terra, em cada filho que recebe o Espírito, e a bênção de Abraão vai nos alcançando. Não está falando de bênção financeira, não está falando de prosperidade, está falando de nascer de novo. E é através de Jesus, e Jesus através da igreja que prega na terra, nós podemos fazer a bênção chegar na casa da sua família. Filhos de Deus vão nascer de novo no meio da tua parentela, porque a bênção vai chegar até eles. A promessa vai se cumprir. E percebam bem, eu sou um homem muito maduro para falar palavras de efeito apenas. A palavra de Deus não diz que há garantia de você converter seu marido ou converter sua esposa. O apóstolo Paulo diz, como sabe a mulher se converterá teu marido? Como sabe o marido se converterá tua esposa? Não dá garantias absolutas. Mas dá o que para nós? Esperança. Amém? Está melhor assim? Para não parecer que eu estou dizendo, vai se converter todo mundo na sua família, porque não é verdade. Mas você pode ter o quê? Esperança. Que haja no meio da minha família almas para serem ganhas para a promessa de Abraão. Para se cumprir a palavra dada a Abraão. E essa minha parentela também será a família bendita do Senhor. Está claro aqui, irmãos? Para não deixar sombra de dúvida. Que não é uma promessa vaga, nem uma promessa sorteada. Deus sabe quem são os eleitos na tua família. Deus sabe quem são os eleitos na minha família. O meu papel é pregar para todos eles e esperar que nasçam de novo. E eu possa me alegrar com eles também. Amém, povo santo? Por último, 1 Timóteo capítulo 2, verso 1. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, o último texto, até o verso 4. E assim encerramos a mensagem. Eu acredito que vocês entenderam tudo. Entenderam? Foi fácil de entender ou foi complexo hoje? Fácil. Porque Deus é muito didático na sua palavra, né? Quando a gente tem a revelação, fica tudo mais fácil. 1 Timóteo 2:1, igreja. Quantos já estão com os olhos postos ali na tela? Ou na sua Bíblia, ou no seu celular. Vamos ler, queridos. É o último texto, então lê com vontade. Aqui está a consumação de um plano de Deus. Vamos ler juntos? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática, súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É para clamar por todos, é para clamar por todos, mesmo os que são governantes, às vezes até injustos. É para clamar por todos. Amém? Por quê? Porque não é dado a nós saber quem é quem na eleição. Queridos, falando sério aqui, está sendo transmitido. A pessoa do nosso presidente, para mim, é uma pessoa maligna, é usado pelo maligno. Mas eu posso afirmar que ele não é um eleito? Não. E se o Lula vier a se converter? Estou falando aqui, hipótese. Vou chamar de irmão. Claro. E vai ser recebido e celebrado com alegria.
Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não sou profeta, eu não estou profetizando que ele vai se converter. Eu estou dizendo que a nós não é dado saber quem é quem. Por isso oramos por todos os homens. Amém, queridos? A ordem é essa. Você não pode ser seletivo. Você não sabe se alguém que hoje é um facínora, amanhã vai ser um irmão rendido aos pés do Senhor. Como Paulo, que foi um homem mau para o povo, para a igreja inicial, mas depois se tornou um grande apóstolo. Ore por todos os homens, amém? Verso 3 para encerrar a mensagem, verso 4. Vamos lá, igreja? Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja. Qual é o desejo de Deus? Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, igreja? Uma coisa é a realidade. Nem todos os homens serão salvos. Essa é a realidade. O Apocalipse mostra a gente que vai renegar e blasfemar de Deus quando o juízo estiver vindo sobre a terra. A palavra não é contraditória. Deus sabe que vai ter gente que vai negar o Cristo e vai preferir o anticristo. Deus não está dizendo que toda a humanidade vai se converter. Mas a palavra é clara em dizer qual é o desejo do coração de Deus. Que todos se salvem. A realidade não será assim. Mas isso não invalida o desejo de Deus. É como se Deus dissesse assim: eu gostaria que todos os 8 bilhões de seres humanos se salvassem. Esse é o coração do nosso Deus. Amém? Eu gostaria, é o meu desejo. Mas o desejo de Deus não é imposto sobre o livre-arbítrio humano. Mas mostra aqui claramente o grande amor de Deus por toda a criatura. Se Deus tem um plano macro e Ele quer alcançar todas as famílias da terra, cabe a mim e a você orar, clamar por eles e evangelizar para que eles nasçam de novo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Fica de pé nessa hora, terminamos a mensagem. Agora entra a nossa parte, igreja, que é clamar por eles. Eu pedi a você que focasse no seu coração nessa noite alguém que ainda não nasceu de novo da sua família. Pai, mãe, irmãos, primos, parentes, tios. Nesse mês, segundo a direção que Deus me deu, cada culto de domingo, nos de domingo prioritariamente, nós vamos clamar pelas famílias daqui dessa casa. Amém? Você vai poder focar na sua família. Vamos clamar, irmãos. O clamor não é só um único culto. Clame na sua casa, clame no seu culto contínuo em casa. Clame pelos seus parentes, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um cântico para nos inspirar. E depois eu quero conduzir a igreja nesse clamor.